Olá, meu nome é Felipe. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 dicas de como utilizar o Corso AI. Para você que não conhece, é uma IDE, uma ferramenta de desenvolvimento que é totalmente integrada com inteligência artificial e vai lhe ajudar em diversos pontos a construir as suas aplicações. Se você ainda não conhece, tem um guia completo aqui no canal, onde você vai ter uma introdução sobre essa ferramenta. Mas se você já conhece a ferramenta, esse vídeo aqui é para você. Então a primeira delas é a ajuda na escrita de commits e como é que vai funcionar. Então eu tenho esse projeto aqui, eu tenho diversas alterações nesse projeto. E daí eu queria fazer um commit sobre essas mudanças. Se eu quiser pedir ajuda ao Cursor para escrever esse commit, então dentro da área de Source Control, eu clico aqui em Generate Commit Message. Então ele vai ler as mudanças que ocorreram e daí fazer um resumo sobre aquela mudança. Então a partir daí, eu posso ler o commit, se ele estiver condizendo com as alterações que eu estou fazendo, eu vou lá e realizo o commit e ele envia essas alterações com aquela mensagem que ele me forneceu. Então, o outro recurso que é bem útil também, na hora que você está trabalhando com o terminal, se você encontrar algum erro ou está com dúvida em alguma ação, dentro do terminal, se você pressionar Command K, a gente tem acesso a esse helper aqui. Então, aqui eu posso fazer a pergunta, como é que eu executo esse projeto. E eu posso também perguntar uma resposta rápida. Então, daí ele vai me responder. Para executar esse projeto, você precisa rodar o npm install para instalar as dependências e depois você roda o comando npm run dev para visualizar o ambiente de desenvolvimento ou npm run build para ter a versão de produção. E a dica número 3 é uma ferramenta chamada Bug Finder. Então ela está disponível quando eu faço o Command ou Ctrl L, daí a gente vai ter essa tab onde a gente tem o Chat, o Composer e o Bug Finder. E aqui no Bug Finder eu vou rodar sobre esse projeto e ele vai verificar todos os arquivos do meu projeto. E quando ele tiver tudo isso dentro do contexto, ele vai me dar um preço para sugerir correções. Então, nesse caso aqui, eu tenho a versão free, onde eu posso ter uma execução rápida, ou eu posso ter a versão Smart, onde ele vai fazer uma análise mais detalhada. Então, se você tem um projeto paralelo, não quer gastar nada, você pode fazer esse Run Fast, da versão gratuita, ou a gente pode rodar essa versão Smart, onde ele vai fazer uma análise mais detalhada. Então, aqui, eu vou utilizar essa análise detalhada, então vai tomar um tempo, e ele vai ter uma análise mais consistente sobre esse projeto, e daí vai me dar sugestões de como resolvê-las. Então, ok, rodei lá a versão paga, de 79 cents, ele demorou aí alguns minutos e ele me deu a listagem de bugs com um grau de confiança entre cada um desses bugs. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse que ele tem 50% de certeza que é um problema. Então, aqui ele fala, quando o Tailwind ele chama o classe Black 500, é o uso incorreto de utilizar essa classe. E daí ele fala, se você quiser utilizar essa cor, o valor certo é somente black. Daí a gente tem um erro de configuração dentro do VIT, encontrou que essa parte de utils não é mais necessária e também na parte de análise ele deu mais sugestões. E daí, as outras sugestões estão numa barrinha vermelha porque tem um grau de confiança aí de menos de 25%. Então, o Bug Finder é uma ótima solução, especialmente quando você tem um projeto muito grande e você quer fazer uma auditoria. Claro que o custo vai ser maior, mas vale muito a pena se é um projeto profissional. Então, a dica número 4 é na parte do chat. Agora, a gente tem 2 botões. Uma, eu posso fazer uma pergunta sobre o contexto em particular, então ele vai ver o que é que eu tenho de aberto naquele momento e vai realizar a pergunta. Então eu faço submit. E se eu quiser analisar todo o código-fonte, aí eu pressiono o Codebase e ele vai analisar todo o código-fonte. E falando em código-fonte também, eu posso utilizar o Codebase. E nesse caso, o Codebase eu posso fazer até perguntas dentro do meu projeto. E daí incluir arquivos em particular. Então eu posso dizer, eu quero perguntar em todos os arquivos TypeScript sobre essa questão em particular. Onde é que eu analiso o prompt enviado.
pelo usuário. Então daí, né, eu fiz a pergunta onde é que analiso o prompt realizado pelo usuário. Então, nesse caso, né, isso é bem útil quando eu quero achar arquivos responsáveis por funcionalidades específicas. Então, eu fiz a pergunta, né, ele achou onde, ele apontou onde é feita essa análise e daí a gente consegue tanto fazer pesquisas, quanto também pedir sugestões, como análise em todo o nosso código-fonte. E a última dica, né, é relacionada a esse recurso novo dentro do Composer. Agora, a gente tem a possibilidade de trabalhar com agentes. E como é que vai funcionar isso? Ele vai nos dar a possibilidade. E como é que vai funcionar isso? O agente ele vai funcionar meio que... O agente ele vai tentar completar uma tarefa, né, de ponta a ponta. Você vai passar uma tarefa específica, dar a descrição daquela tarefa, e daí ele vai executar os passos para terminar aquela ação. E se ele precisar de fazer alguma pergunta para você, ele vai fazer, senão ele vai tentar finalizar aquela tarefa. E se essa tarefa exigir criar arquivos, ou criar pastas, ou instalar pacotes do Node, ele vai fazer a execução desse processo. E uma atualização que saiu em dezembro do ano passado foi a versão mais autônoma, a YOLO. E onde é que a gente consegue acessar esse recurso? Esse recurso está dentro das features beta do Corso. Então, onde é que a gente acessa esse recurso? Eu posso acessar em configurações, eu vou em configurações do Corso e a gente vai cair nessa telinha aqui. E daí a gente tem itens gerais, como também a parte de modelos, onde a gente pode escolher quais os modelos que a gente pode utilizar, e a parte de recursos. E esses recursos vão estar organizados da seguinte forma. Um, que vai ser a Corso Tab, que é essa tab aqui que a gente tem, a gente pode habilitar e desabilitar alguns recursos. E o segundo grupo é o Chat e Composer. Então a gente pode definir aí algumas opções. E uma dessas opções que eu habilitei aqui é o YOLO Mode. Esse YOLO Mode, ele vai fazer execução no seu terminal sem perguntar para você. Esse tipo de opção de executar comandos dentro do Composer, quando a gente habilita o modo agente. E aí, quando eu habilito esse YOLO Mode, ele vai dar um disclaimer que esse modo tem um risco, porque ele pode alterar arquivos. Então, no caso, nesse modo, né, aqui tem uma opção que é bem importante também, eu sempre uso ela, né, de bloquear a exclusão de arquivos. Então, eu posso dizer, olha, você pode fazer tudo, menos excluir os arquivos desse projeto. Então, daí vem a dica extra, que sempre quando você abrir essa parte de configurações e funcionalidades, sempre olhar quais são as funcionalidades que estão em beta que você pode aí testar. Então essas são as minhas 5 dicas, mais uma dica extra. Tem um vídeo anterior onde eu mostro o Composer, né, com esse modo agente habilitado, então eu mostro lá o passo a passo e os pontos chaves que esse tipo de interação faz. Então, se você quiser saber mais sobre agentes dentro do Composer, vai dar uma olhada lá no vídeo. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, né, que agora eu vou definir uma nova meta, né, que são os 5.000 assinantes. Então, me ajuda aí a chegar a essa meta e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!